quero convidar o Einar Tribucci, da Tribucci Advogados. Estamos aqui em Minas Gerais, precursor aí em geração, não vou dizer distribuída, mas pelo menos compartilhada com certeza, e é protagonista em projetos maiores e também continua ainda em primeiro lugar em potência instalada de geração distribuída. E esse tema que pretendo falar, ouso dizer que os primeiros casos que soube foram aqui em Minas Gerais, e diante do volume que existe em Minas Gerais, é um tema que com certeza quem trabalha em mini geração já deve ter escutado falar, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil. Bom, sou Einar Tribucci, sou advogado, não sou professor como o Fred aí com esse currículo lindo dele, sou só advogado há muito tempo e hoje represento a BGD como diretor jurídico e tributário. Nosso escritório trabalhou, já que estamos aqui em Minas, no primeiro projeto de solar que tenho aqui em memória, que foi o estádio do Mineirão, uma usina de 1 mega que foi instalada, e também no projeto de Pirapora, projeto de geração centralizada instalado no país de 400 megas. E de lá para cá a gente está desde 2017 atuando fortemente em GD, e a gente já participou de inúmeros projetos. Somos aí especializados em geração compartilhada, principalmente na parte de estruturação jurídica e tributária, não na parte de engenharia, tá? Então, vou até sair um pouco aqui da frente. Qual que é a problemática que a gente pretende aqui apresentar? Existia e existe ainda, né? Que a resolução 482 ainda não foi alterada, uma previsão legal de que é proibido realizar a divisão de centrais geradoras em unidades de menor porte. E é só isso que essa norma fala. E essa mesma previsão legal também persistiu na 14.300, até foi aventado pelas associações e todos os agentes que participaram dessa discussão normativa, para que se fosse colocado, inserido, critérios objetivos, porque a norma é uma norma em branco, né? Ela atribui às distribuidoras para fazerem essas fiscalizações do que deve ser considerado divisão de centrais geradoras em unidades de menor porte, mas fala apenas isso e não traz ali um rol taxativo do que deve ser analisado pela distribuidora para que se chegue à conclusão de que foi realizada uma divisão de central geradora de forma ilegal. E aí, nessa ausência de critérios objetivos, o que aconteceu no mercado foi, não sei se me vem outra palavra melhor, foi rádio-peão, fofoca. Porque foram criados critérios, divide a matrícula, constitui SPE, não pode em terreno contíguo. O brasileiro é criativo e a gente foi criando um dogma do que seria considerado seguro em termos de divisão de usina. Põe aqui uma linha de cal, divide fisicamente a usina, põe cerca. E a gente foi fazendo projetos. E enquanto conectou, todo mundo achou que estava tudo bem. Mas as distribuidoras, como a gente pretende aqui apresentar, foram cercando cada vez mais isso, porque começaram a ficar preocupadas, né? A gente sabe que existe aqui um embate entre a distribuidora e o setor de geração distribuída, porque não é para ela, ao que parece, tão interessante a conexão cada vez maior de projetos de geração distribuída, ainda mais esses de mini geração, que são projetos maiores, né? São projetos de escala muito superiores do que projetos aí rooftop. E como o Fred colocou, de fato, a ANEEL não é instância julgadora, mas ela, como um agente regulatório, ela deve emanar à sociedade um direcionamento do que é qualquer interpretação da norma. E o que as distribuidoras fizeram,
E aí eu levanto aqui a bandeira de paz perante a distribuidora sobre esse tema, porque também não é fácil, a norma não traz nenhum critério objetivo, jogou o problema para a distribuidora, mas ela também não sabe o que fazer sobre o que é divisão central geradora ou não. E aí, numa espécie de apólice de seguro, né, de proteção, as distribuidoras, então, começaram a realizar consultas formais à ANEEL para que a ANEEL se manifeste sobre casos específicos, né? Falo aqui por mim, representando alguns clientes, quando a gente vai um pouco mais forte perante a distribuidora representando o cliente, o que a distribuidora hoje faz é realizar uma consulta para a ANEEL, já antevendo um possível contencioso judicial, discutindo essa questão. Então, mesmo os acessantes também fizeram muitas consultas para a ANEEL para que a ANEEL se manifestasse se aquele caso dele era considerado divisão de central geradora ou não. Além disso, a ANEEL ela também perante o direito administrativo, né, ela julga processos administrativos quando provocada. Então, alguma distribuidora que realizou e aconteceu, tem um caso emblemático ali no Ceará, que foi um dos primeiros que a gente tem relato, acho que se não me engano foi em 2017, que a ANEEL inclusive multou a Enel Ceará, é público isso, posso falar, e que ali a ANEEL se manifestou no sentido de que era uma divisão irregular e também voto do relator Efraim na época que não era considerado, não seria dado pela ANEEL nenhum critério objetivo porque as hipóteses são inúmeras. Faço aqui crítica, eu tenho um critério objetivo para dar, poderia ter sido colocado na norma. Para mim, o critério objetivo que poderia ter sido colocado não pode ser considerado central geradora, divisão de central geradora, aquilo que unificado nunca poderia estar. Para mim é um princípio de lógica que poderia ter sido colocado, como alguns exemplos práticos que já me passaram, foi considerado divisão de central geradora, duas usinas em matrículas diferentes, onde passava uma ferrovia entre os dois terrenos. Então, nunca, mesmo que eu quisesse construir aquela usina em conjunto, nunca seria possível. Então, como é que você vai me obrigar a algo impossível? Que eu faça, então, a construção de uma usina de uma forma que fisicamente é impossível. Então, a gente tem esse cenário hoje e, ao longo da nossa experiência, a gente foi, então, provocado, principalmente agora nessa reta final. Está acontecendo muita solicitação de acesso, como vocês sabem, e as distribuidoras estão criando critérios cada vez mais esdrúxulos para considerar como divisão de usina, sob o pretexto de que podem ser multadas pela ANEEL numa estratégia, numa posição, com certeza, conservadora sobre o assunto. Então, a gente mapeou o assunto divisão de central geradora na ANEEL, no ambiente virtual da ANEEL. A gente mapeou 240 documentos tratando desse assunto. Foi esse trabalho de inteligência que a gente fez para chegar à conclusão do que a gente está aqui para apresentar, né? Desse total de 240 documentos, 70 documentos são decisões relacionadas a processos administrativos da ANEEL. Vários desses documentos são resposta a cartas provocadas, seja por um acessante, seja pela distribuidora, que são os ofícios aqui também, é a resposta da ANEEL. Memorandos que a gente pediu acesso, alguns são sigilosos, mas a gente está pedindo aqui acesso diante da lei de sigilo de informação, a questão do direito público, a ANEEL tem que nos dar, que são trocas da própria Procuradoria com a ANEEL. Notas técnicas e votos que ela teve que responder para o judiciário quando provocada, que são apenas 2. Desses 240 documentos aqui, apenas 2 são documentos que a ANEEL se manifestou depois de provocada pelo judiciário. Desses 70 documentos, e eu vou direto aqui a corzinha, aqui amarela, nenhum processo administrativo, quando a ANEEL foi provocada, foi pró-consumidor. Nenhum. Todas as manifestações da ANEEL, ela chancelou a divisão de usina. Eu não vou nem ficar discutindo aqui critério do que foi analisado, porque assim, se nenhum foi pró-consumidor, algo de errado tem aqui.
E ao analisarmos todos esses documentos, e em específico a gente, até porque estamos aqui, focamos muito no tema CEMIG, nós traçamos aqui uma evolução histórica do que foi sendo produzido nessas respostas desses documentos da ANEEL. Então, em 2015, tudo muito cru ainda, o que a ANEEL falava era a mera reprodução da norma. É considerado divisão de usina, divisão de centrais geradoras de unidades de menor porte, devendo a distribuidora fazer a sua fiscalização, ou seja, a ANEEL pegava e jogava para a distribuidora. Se vira. Decide aí, só reproduzir a norma. Em 2016, as distribuidoras começaram, ANEEL, não tem critério objetivo aqui, preciso de uma ajuda. De fato, não tem critério objetivo, é o que a ANEEL responde. Não há um único critério. Devendo a tentativa de divisão de central geradora ser analisada pela distribuidora nesses casos. E utiliza, pela primeira vez, a expressão contiguidade. Se a questão de contiguidade seria a única ou uma das situações que demonstrariam que tratava-se de divisão de central geradora. E aí a resposta, né, nesse ofício, alguns a gente colocou, né, 035, 260, é que não se limitaria a verificação da contiguidade. Então, eu já faço aqui a primeira premissa, né, gente, de que se alguns ou escutaram boatos de que é só questão de contiguidade que evita a interpretação da divisão de centrais geradoras, já vemos aqui que não é verdade. Em 2016, a ANEEL já se manifestou de que não é só a questão de contiguidade que seria justificativa. CNPJs diferentes, estruturas das usinas e medições individualizadas também não são suficientes para afastar a aplicação do dispositivo regulatório. Ela sempre fala o que não é critério único, mas ela nunca fala o que é. Então, de novo, sempre volta para a distribuidora interpretar. E a situação foi ficando cada vez mais difícil, como estamos aqui, para a CEMIG. Para a CEMIG ficou difícil isso. Em 2017, a agência, então, traz mais duas questões objetivas, né? Mais dois fundamentos. Um é que é considerado divisão de usina alterar enquadramento de mini para microgeração, e o outro é alterar uma condição de não enquadramento para se enquadrar em geração distribuída. Então, se eu quero fazer 40 megas, mesmo que seja em áreas distintas, eu tenho que ir para o Mercado Livre. É isso que está aqui no segundo ponto, né? Eu sou obrigado a adentrar no mercado que eu não conheço só porque a ANEEL quer. Eu não posso fazer 4 usinas que se enquadram perfeitamente na lei e posso adentrar no mercado de geração distribuída porque ela entende que supera 5 megas. É isso que está aqui nas entrelinhas. Outros parâmetros que também surgem em 2017. Vedada a divisão de uma central geradora em centrais de menor porte por meio físico, por meio de cercas, ruas, qualquer estrutura, seja ficta ou real, para simplesmente fazer a divisão de usinas. E aí vem, a resolução 482 não proíbe que o mesmo titular possua mais de uma unidade consumidora com micro e mini geração, desde que essas unidades estejam localizadas em regiões distintas da área de atendimento da distribuidora. Então, só posso ter 5 megas em uma distribuidora, o que dá a entender esse ofício 224 de 2017. Em 2019, temos, então, áreas não contíguas e titularidades diferentes, ainda assim configuram divisão de usinas. Então, o que está se criando aqui é todas as perguntas, né, todas as possibilidades, a ANEEL sempre veio, e aí a gente está aqui com provas, né, são documentos oficiais, de que não são critérios que vão te trazer qualquer segurança jurídica sobre essa divisão dessa, e se assim a gente pode dizer, divisão de central geradora.
2020, novos critérios são trazidos. Aqui é um critério já que é pró-consumidor. Pré-existência das unidades consumidoras pode ser que a gente não vai interpretar como divisão de central geradora. Então, mas a pré-existência é em que lapso temporal, né? 1 ano, 2 meses, 15 dias. Tive numa distribuidora recente e um dos critérios para a divisão de usinas que foi considerado é que as solicitações de acesso aconteceram tudo no mesmo mês. É nesse nível que a gente está. 2021 e 2022, ponto central é analisar a motivação, né? Recentemente o que a ANEEL então começou a colocar, de novo, critérios subjetivos, né? Se essa definição teve como critério ou motivação principal o enquadramento aos limites de potência definidos com micro ou mini geração distribuída, de forma que a configuração poderia ser diferente caso inexistissem tais limites. Para quem já leu também a nota técnica, piora essa situação, né? Ela traz ainda mais 4 situações. Se tiver qualquer proveito econômico que justifique essa central geradora, também deve ser interpretado como divisão de usinas. Exemplo clássico, não aqui em Minas, porque a isenção supera 1 mega em relação ao convênio 16/2015, mas em projetos que não têm a isenção para projetos maiores que 1 mega, é habitual se dividir aí usinas em 5 de 1, para que se limite a previsão de isenção do ICMS, que é até 1 mega para alto consumo. Então, diante dessa eventual alteração da regulação, prevendo, ainda assim, esse novo critério da ANEEL de que qualquer proveito econômico também seria considerado divisão de central geradora, amplia ainda mais a arbitrariedade dessa discussão. É bem preocupante, ainda mais agora, nessa reta final, porque solicitações de acesso vão acontecer ao mesmo tempo. As distribuidoras estão buscando, nas estruturas dos solicitantes, indo atrás para verificar se existe mesmo sócio controlador dessas sociedades solicitantes. Não estão se limitando a questões de contiguidade, não estão se limitando a nada. Então, a intenção aqui foi trazer para vocês esse panorama histórico e dizer que é o tema desse nosso painel hoje, que, para quem é advogado a judicialização desse tema nos parece inevitável. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra e cabe àqueles que acessarem as distribuidoras e que tiverem qualquer problema, né, com relação a esse tema de divisão de centrais geradoras e unidades de menor porte, que documentem tudo isso, que não fiquem apenas por uma mensagem telefônica ou um WhatsApp, mas que a distribuidora formalize, fundamente, como o Fred trouxe, fundamente na regulação, fundamente em critérios lógicos, para que você depois submeta ao judiciário. Porque lembrando, se é difícil para a gente, engenheiros, né, penso eu, têm um pensamento lógico. Se é difícil para vocês entenderem isso, imagine também a gente explicar isso no judiciário. Então a gente precisa minimamente documentar para apresentar no judiciário a ilegalidade que está sendo aqui cometida. Tá? Era isso que eu me propus a falar, terminei dentro do prazo aqui.